Olá, juntos novamente nos encontramos para meditar sobre um texto da Palavra de Deus. O texto de hoje encontra-se no Evangelho de João, capítulo 19, verso 38. Depois disso, José de Arimateia pediu a Pilatos o corpo de Jesus. José era discípulo de Jesus, mas o era secretamente, porque tinha medo dos judeus. Com a permissão de Pilatos, veio e levou o corpo embora. Vamos orar. Nosso Deus, nosso Pai, pedimos o Teu auxílio, que este tempo de reflexão a respeito da entrega de Jesus em favor das nossas vidas, o perdão que Ele comprou com o Seu sangue na cruz, possa, ó Deus, nos trazer também uma mensagem oportuna através do texto que acabamos de ler. Pedimos então a Tua bênção e a Tua paz ao nosso coração, em nome de Jesus. Amém. Mateus, Marcos e Lucas trazem uma descrição a respeito de José de Arimateia, enfatizando que este homem era um discípulo de Jesus, homem justo, piedoso, homem de grande influência entre o povo, homem que ocupava uma função importante na magistratura e era também um homem muito rico. O homem que acolheu num sepulcro que ele havia pedido para que abrisse numa rocha, e ali o corpo de Jesus foi depositado e ordenou que fechassem a sepultura com uma grande pedra. Mas aqui em João, a descrição ela é um tanto quanto curiosa. José, da cidade de Arimateia, próximo ou ao sul de Jerusalém, foi descrito por este evangelista como um discípulo de Jesus igualmente, porém com as seguintes particularidades. Era um discípulo que seguia Cristo secretamente, porque ele tinha medo dos judeus. Quais são os seus medos? Nós somos tomados pelo medo em muitas situações. Somos tomados por aquelas situações que nos angustiam o coração, que roubam a paz, que tiram a nossa alegria, que comprometem a nossa felicidade. José de Arimateia estava vivendo ou viveu um medo específico. O medo do que os outros poderiam pensar ao descobrirem que ele também era um discípulo de Jesus. José de Arimateia tinha este medo muito particular. Não estamos aqui para criticar este personagem. Afinal, ele era um dos nossos irmãos. Ele era discípulo de Jesus. Mas nós, ao olharmos para o texto sagrado, podemos aprender com José de Arimateia como superar os nossos medos, como exercermos ou recebermos novamente de uma alegria no nosso coração, por vencer essa dificuldade que muitas vezes enfrentamos. Quantos são aqueles que estão amedrontados com a atual situação que o mundo enfrenta? Quantos com medo de um vírus? Quantos com medo de não serem reconhecidos? Quantos com medo de perder um ente querido? Quantos com medo de que o relacionamento com o cônjuge não dê certo? Quantos com medo da questão do trabalho, de não receber o rendimento de forma que possa lhe trazer conforto e sustento tão necessário? Quantas situações que podem nos trazer medo, não é verdade? José de Arimateia viveu uma situação específica de medo. Ele era um homem de uma alta posição, não queria comprometer a sua função, não queria comprometer a sua própria pessoa. Mas nós vemos o texto aqui enfatizando que ele superou todo este medo
porque ele olhou para Jesus. Ele viu em Jesus o cumprimento das profecias feitas no Antigo Testamento. Temos uma profecia muito especial em Isaías capítulo 53, verso 9. Lá está registrado a respeito de Cristo, que no dia da sua morte estaria com o rico. José de Arimateia nos encoraja a superar os nossos medos, olhando para Jesus. Não estamos aqui para criticar José de Arimateia. Nós padecemos da mesma situação. Nós somos afetados pelo medo. Temos medo de perder o emprego. Temos medo de não encontrar condições suficientes para o nosso sustento. Temos medo de perder um ente querido. Temos medo de uns relacionamentos se romperem. Temos medo do confronto com muitas coisas. Temos medo de pensar o que os outros estão achando de nós. E José de Arimateia foi afetado pelo medo. O que os outros poderiam pensar? Este colegiado, estes que ocupavam a função da magistratura, o que poderiam pensar de José de Arimateia, sendo ele um discípulo de Jesus? Mas ele venceu este medo. E é neste ponto que eu quero considerar com você a importância de superar o medo, olhando para Jesus. Este grande discípulo de Jesus teve a sua importância. Ele retirou o corpo de Cristo da cruz. Ele retirou o corpo de Jesus para que não ficasse aquele corpo exposto, pois no outro dia seria o dia em que daria início ao sábado, e o sábado era sagrado para os judeus, como é até hoje. Então não poderiam aqueles corpos ficarem pendurados numa cruz. Mas José de Arimateia não retirou da cruz um corpo qualquer. Ele se dedicou a desempenhar esta função. Uma função importante. E aqui nós temos o cumprimento das Escrituras, especialmente Deuteronômio capítulo 21, versos 22 e 23, que um corpo jamais permaneceria no madeiro. José de Arimateia exerceu essa função. E para exercer essa função, ele precisava superar o seu medo. Ele precisava deixar claro quem ele era, em quem ele confiava, em quem ele depositava a sua fé. E ele foi até Pilatos. Note muito bem, Pilatos era governador da Judéia naqueles dias. José de Arimateia superou o seu medo e foi até a presença do governador. E ele não agiu por impulsividade, ele não agiu como uma ação de um homem despreparado. Ele o fez por uma convicção plena. Ele estava decidido a servir a Cristo, mesmo na morte, mesmo retirando o corpo do Mestre da cruz, mesmo retirando da cruz aquele que padeceu pelas nossas enfermidades, pelas nossas dores. Com José de Arimateia aprendemos a superar os medos, simplesmente porque em Cristo Jesus o nosso coração se enche de paz. Neste dia, neste sábado, em que nós memoramos o estado em que Cristo está na morte, eu quero chamar a tua atenção para que você vença os seus medos, para que você supere estes medos tão específicos no teu coração, com a paz que você só encontra em Jesus. Você pode vencê-los no estudo sistemático das Sagradas Escrituras. Você pode vencê-lo pedindo a Cristo Jesus em oração, que Ele te dê sabedoria e que te dê coragem para enfrentar os dilemas da vida. Haja paz no teu coração, que o teu coração repouse em Cristo Jesus, que o teu coração descanse no Senhor, porque sábado é justamente isto. Sábado é o descanso, mas nós descansamos em Cristo. Ele é o nosso sábado, Ele é a nossa paz, Ele é o nosso descanso. A Ele, portanto, seja a honra, a glória e o poder para sempre.
Amém.